Salve, salve família, Isaac Mil Grau falando diretamente de Barreira, Ceará, beleza? Tô aqui com a Chumbinho e família, nesse vídeo não, mas no próximo vídeo família, eu vou estar aí falando pra vocês como é que eu tô, como é que exatamente como é que ela tá, beleza família? Porque tipo, e tá, velho, quem me segue no Instagram e não tem no WhatsApp família, viu que, velho, esses últimos dias foi só problema, pô, só problema. É, acabou o disco de embreagem, família. Troquei o disco de embreagem da moto, beleza? E logo depois a moto não quis pegar, beleza? Não quis mais ligar. E era uma peça aqui dentro, ó. A peça do magneto tá todo suja, família, ó. Do jeito que engraçado que entrou pra mim foi meu tio. Do jeito que saiu eu não limpei não. Mas depois, logo vou estar dando uma lavada nela. Aí uma pecinha que fica aqui dentro, família, ó, queimou, beleza? Tive que comprar outro. Tipo, já não foi isso, eu vou fazer outro vídeo falando, explicando aí o tanto que eu gastei já nela, beleza família? Como é que ela tá ao total pra mim, que velho, pode ter certeza, tá muito caro, beleza? Comprar uma rabeça toda quebrada, toda raspada, família. Sim família, mas o assunto do vídeo é outro hoje, beleza? O assunto do vídeo hoje é pra abrir os olhos de vocês aí, pra quem vocês acham que realmente tá do lado de vocês, mas não tá, beleza? Vou só colocar aqui uma blusa e volto já, família. A câmera descarregou. Sim, voltando ao assunto que eu tava falando, tá entendendo? Sempre ele precisava, eu ajudava, beleza, mano, vai lá e tal e tal. E tipo, aí o que me mexeu mais comigo, família, foi domingo agora, hoje é terça-feira. É, hoje é terça-feira. Domingo passado agora, família, tipo, foi um domingo pra mim que tipo, beleza? É, a moto deu problema na quarta-feira. Beleza, quarta-feira ele chegou aqui, nós saímos, demos grau, tudo de boa. Sempre junto, né? Não, precisava dele e conseguia me ajudar. E eu tinha marcado para o aniversário com a minha menina, família, num domingo, tá entendendo? Quando foi no sábado à tarde, antes de eu ir pro trabalho, pra quem não sabe, eu trabalho à noite. Antes de eu ir pro trabalho, a moto tava dando problema, não tava querendo ligar, tá entendendo, família? Como eu falei, a bobina tinha queimado. Beleza. E eu só que eu não sabia ainda que a bobina tinha queimado. Aí só que o tempo tava suave, não. Eu tenho um amigo, apesar de algum amigo, eles vão me emprestar a moto, com certeza. Eu sempre ajudei. E beleza. Chegou no domingo, domingo eu liguei pra ele, né? Mano, tem como tu rebocar minha moto, tá, meu tio? Ele tem, mano, tô indo aí. Eu, eita, aí é meu parceiro, né? Chegamos lá, ele rebocou a moto lá, beleza. Aí o tio tem como te ajeitar minha moto até umas 10 horas, que 10 horas tem que ir pro aniversário mais a menina. Aí ele que eu vou ver aqui. Aí começou a mexer na moto e não achou problema. Aí beleza. Ele veio me deixar aqui em casa, né? Esse que eu dizia ser meu parceiro. Aí eu, mano, tem como emprestar a tua moto, caso a minha não saia mais, eu vou já ali. Se o pai não for sair na minha moto, eu te empresto, beleza? Aí eu, show, mano. Aí fiquei confiando, né? Aí depois fui lá putz de novo, aí eu, não, essa moto não sai não. É, que aí nós não sabíamos que o problema tava ali, família, tá entendendo? A gente pensava que o problema tava em alguma coisa de instalação, tá entendendo? Porque a instalação dela tá ruim. Aí beleza, voltei pra casa e mandei uma mensagem pra ele. Ele visualizou, família. Ei, mano, tem como vai me emprestar a mesma moto? Ele visualizou, família, e não respondeu, tá entendendo? Até agora não respondeu, até agora não veio aqui, não deu motivo, tá entendendo? Porque se fosse outro, falava, pô, mano, eu não vi tua mensagem, mas você tá precisando da moto agora, então quer que eu vá te buscar em algum canto? Como eu sempre fiz com ele, família, tá entendendo? Que eu tava aqui em casa deitado de boa, mãe mandava eu fazer alguma coisa, ele mandava mensagem. Diz, ah, que tem como tu vir me buscar em tal canto aqui, eu ia primeiro buscar ele, e depois vinha fazer uma coisa pra mãe, tá entendendo? Sábado e domingo, família, eu saía no meio do mundo, mas ele ficava dando um grau, tá entendendo? Não tava nem aí. Pra mim eu pensava que quando eu precisasse dele, ele sempre ia me ajudar. Mas não foi bem assim, tá entendendo, família? E eu não vou falar assim, pô, eu vou deixar de ser bicho, não vou mais prestar minha mão. Porque eu sei que no dia que ele precisar, que eu vou ajudar, tá entendendo? Mas família, isso é só um desabafo mesmo, tá entendendo? E fiquem ligados aí quem é um amigo de vocês e quem não é, tá entendendo, família? Porque quando ela tá assim, ela tá funcionando, tem gasolina, não falta amigos não, família. É só dar o toque, um boa da grava e um boa ali, direto, família. Agora quando você tá no prego, não pega, ou eu preciso de alguém pra me levar pra algum canto, família, ó, não aparece nenhum não, tá entendendo?
Pra não dizer que não aparece nenhum, tem um ou dois aqui que eu ainda conto nos dedos, tá entendendo? Mas só que eu tava falando pra minha amiga, a partir de hoje esse negócio aí acabou, tá entendendo? Eu vou ajudar agora. Eu vou ajudar, mesmo quem não me ajudou, eu sempre vou ajudar, tá entendendo, família? Mas eu vou parar mais com esse negócio aí de ir na onda de todo mundo, beleza? É só mesmo pra você ficar ligado, tá bom, família? E se Deus quiser, quarta ou quinta por aí eu vou estar gravando outro vídeo, família, tá entendendo? Mostrando como é que ela tá, quanto foi já que eu gastei nela, tudo, tá entendendo, família? Eu vou fazer alguns vídeos aí pra vocês, beleza? Então é isso aí, família, ó, agradeço de coração aí, já temos quase 1.300 inscritos, né? Só tenho a agradecer a vocês de coração, tá bom? Obrigado aí, ó, e vocês são foda, tamo junto, e até o próximo vídeo, valeu e fui! E tamo aqui de volta, família, beleza? Eu fico, tipo assim, até meio triste, tá entendendo, família? Falar sobre isso, porque, tipo, eram algumas pessoas que eu confiava muito, tá entendendo? Tinha muito como amiga, tá ligado? E tipo, você vê que essa pessoa não era o que você imaginava, tá entendendo? Bom, trata logo o assunto, família. Nem todo mundo que diz ser seu amigo, família, é seu amigo realmente, tá entendendo? Tem aquele amigo que, tipo, torce, torce pra te ver bem, mas não te vê melhor que ele, tá ligado? E sempre isso já vem acontecendo há algum tempo, tá entendendo, família? Algum tempo. Esse cara que eu disse ser meu parceiro, família, no tempo que minha moto bateu o motor, eu pedi algumas vezes a moto dele emprestada, tá entendendo? O cara que conseguiu emprestar a moto pra mim pra escola, tinha vezes que ele vazava a mensagem e não respondia. Aí depois ele falava, não mano, é porque eu não vi tua mensagem, não sei o que. E eu sempre, beleza, de boa. Sempre que eu podia ajudar, que ele precisava de minha ajuda, eu ajudava ele, beleza? Beleza, depois o papel se inverteu, família. A moto dele bateu o motor. Suave, bateu o motor, a minha oficina. É que acolá, ele começou a namorar, ele precisava da minha moto na casa da namorada dele, né? Eu achei que ele já tá até vendo esse vídeo aí, pra mim também tanto faz, beleza também. E eu, beleza, vai lá, emprestar a moto, ele sabe que quando emprestar tua moto tem, pô, vai lá. Tinha vez que eu tava sem dinheiro pra botar gasolina, a moto tava na reserva, no outro dia eu tinha que ir pra escola, tá entendendo? Mas eu falava, não, mano, vai lá, nunca falei, não, mano, não tem como não, não.